Meus queridos, tudo bom com vocês? Sou a professora Amanda e hoje em nossa aula vamos ver a linguagem formal e informal. Quais são as principais diferenças entre uma linguagem e outra? Vamos lá? Vamos compreender linguagem formal. Está ligada ao uso das normas gramaticais, ou seja, na linguagem formal, precisamos falar e escrever seguindo todas as regras da língua portuguesa, por isso é formal. Culta é a mesma coisa de formal, ou seja, é aquela linguagem que tem todos os adereços da língua portuguesa, certo? É utilizada em situações profissionais, acadêmicas, ou seja, em situações que exigem mais seriedade. Então, linguagem formal utilizamos em escolas, não é? Em salas de aula, em apresentações de trabalhos, ao escrever textos, certo? Ao falar com pessoas desconhecidas, não é? Que exigem um pouco mais de seriedade, então utilizamos a linguagem formal. Vamos compreender agora a linguagem informal, que é totalmente diferente da linguagem formal. Informal já está dizendo que não exigem regras na língua portuguesa, não é? A linguagem informal não segue praticamente nenhuma regra. É uma linguagem mais livre, coloquial, quer dizer que é espontânea, não é? É o exemplo da nossa fala em nosso dia a dia com os nossos familiares ou os nossos amigos. Então, a linguagem informal não exige regras. Falamos e escrevemos de qualquer forma, como nos deixar à vontade, ok? Porém, esta linguagem informal só pode ser utilizada entre amigos, colegas ou familiares dentro de casa. Não pode ser utilizado nos demais locais, onde exige uma linguagem mais culta, mais formal, ok? Então, assim, resumindo, para vocês entenderem melhor, a principal diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal está no contexto. No contexto onde nós utilizamos cada um, ou seja, no local e com quais pessoas vamos utilizar cada um. Então, se eu estou na escola, se eu estou na sala de aula, se eu vou apresentar um trabalho, vou produzir um texto, vou escrever um texto, então eu preciso utilizar a linguagem formal, a linguagem culta que segue todas as regras da língua portuguesa. Se eu vou para um passeio com os meus amigos, se eu estou em um piquenique com a minha família, se eu estou dentro de casa com amigos ou familiares, então eu não preciso me preocupar com as regras gramaticais, com as regras da linguagem. Então, vou utilizar a linguagem informal, a linguagem livre, certo? Vamos a alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor. Linguagem formal e informal. A gente está muito cansado. E do ladinho, nós estamos muito cansados. Vocês acham qual dessas é linguagem formal e qual dessas é linguagem informal? Vamos analisar. A gente está muito cansado. A palavrinha tá está aí bem abreviada, ou seja, não existe nas regras gramaticais da língua portuguesa. O correto seria nós estamos muito cansados, seguindo plural, singular, todas as regrinhas. O próximo, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Veja na linguagem formal, estou perdido e não sei chegar ao hotel. É possível perceber que na linguagem informal tem o uso da palavra caramba, que é uma gíria. E tô, que é uma abreviação da palavra estou. Então, percebemos quando é que acontece uma linguagem formal e quando acontece a linguagem formal. E por último, e aí, como você anda?
Linguagem informal. Vejamos a abreviação C, né? E aí, gíria. A linguagem formal, a correta. Olá, como você está? Então, é possível percebermos essas diferenças. É simples compreender o que é uma linguagem formal e informal. Temos aqui mais algum exemplo. O aluno chega para a professora, né, na sala de aula. Vejamos. Aí, professora, eu e os brother, tudo tipo assim. Não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português. E acima da cabeça da professora tem uma interrogação. Por quê? Estamos em um contexto aí, uma sala de aula. Exige-se a linguagem formal, e o aluno está fazendo uso de gírias, de uma linguagem que a professora não conhece. Então, aí ele está fazendo um uso incorreto da linguagem. Por isso que a professora está com essa interrogação na cabeça. Ela está sem entender o que o aluno está falando. Por isso, a importância de nos atentarmos ao contexto em que praticamos cada linguagem. Por fim, temos mais estes exemplos. Na linguagem formal, como você está? Na linguagem informal, como você está? Então, vemos aí uma abreviação, você e C. Normalmente falamos assim, como você está? Quando nos encontramos na rua com um colega. Como você está tem que ser mais formal. O outro é, estou muito atrasado, na linguagem formal. Na linguagem informal, caramba, estou muito atrasado. Então, percebemos aí a informalidade com o uso de gírias e abreviações.